Olá, pessoal que fez o bloco 4, que está me acompanhando aqui no canal. Eu sou o professor Ricardo Russo, eu tenho trabalhado sistematicamente em relação aos novos recursos administrativos que estão sendo concedidos para a prova do CNU do ano passado. Eu estou passando aqui para dar algumas atualizações, porque eu tenho diariamente feito novos recursos administrativos, então a gente vai atualizando essas informações aqui. Eu acho que isso é importante para todo mundo que vai fazer concurso público, enfim, conhecer os meandros, né? E esse estresse que é a redação, a correção, os padrões. Então, como eu tenho trabalhado bastante nesses padrões que estão sendo dados, nas justificativas que a banca está sendo dada, eu quero orientar você que vai precisar fazer, ou que entrou com liminar, e vai receber essa liminar, e vai precisar fazer um novo recurso administrativo, você tem 2 dias para fazer isso, eu vou pedir a você um especial cuidado em relação ao bloco 4. Vou explicar para você, olha só. Você vai receber a justificativa. Está bem variado, legal, gente? Essa justificativa é justamente a explicação da nota. Então, eu vou falar do problema que acontece no idioma. Então, lembrando aos incautos e desavisados que idioma valia 50 pontos. Então, nós vamos pegar o caso e eu peguei já vários casos, tá, de candidatos que perderam 15 pontos em idioma. Então, a nota de idioma que era 50 ficou com 35 pontos. Eu não preciso dizer que 5 pontos, 10 pontos a mais para o candidato, já que a nota era de 5 em 5, 10 pontos a mais do candidato fazem uma diferença imensa na classificação desse candidato, beleza? Quando é dada a justificativa, a banca precisa apresentar a justificativa ponto a ponto. Então, eles vão apresentar a justificativa, por exemplo, são três aspectos nos quais se subdividem o idioma. Aspectos gramaticais, aspectos textuais e aspectos ortográficos. Então, a nota vai estar lá. Ortográfico quanto? Textuais quanto? Gramaticais quanto? Legal? Então, eles vão justificar. Primeiro, eles vão justificar os aspectos gramaticais. Aí entra a gramática, né, gente? O que a gente... A morfossintaxe, a regência, a concordância, a pontuação. Legal? Tendo um erro, um desvio, você já perde 5 pontos. Beleza? Então, nesse caso desse candidato, ele tinha perdido 15 pontos. Então, examinei os aspectos gramaticais e depois examinei os aspectos ortográficos. Ele perde 5 pontos em gramaticais, porque teve lá vários erros de gramática. E depois eu vou examinar os aspectos ortográficos, ele também teve 2, 3 erros de ortografia. Gente, ortografia, tá? Cuidado, ortografia é a grafia correta da palavra, se é com cedilha, se é com 2 S, a separação silábica, regras de acentuação, tudo isso entra, a separação silábica, isso, e a diferença de maiúsculas e minúsculas, isso tudo entra em ortografia, que é a correta grafia. Aí eles vão justificar na ortografia. Tem 3 erros ortográficos, tem 7 erros gramaticais, descontaram 5 pontos num, 5 pontos no outro, e 5 pontos em aspectos textuais. O que são os aspectos textuais? Olha ali o que diz os aspectos textuais. Ele vai dizer o seguinte, aquilo ali é basicamente a coesão textual. Elementos de referenciação. O que são elementos de referenciação, professor? São elementos que se referenciam, que se ligam a palavras que já foram ditas ou vão ser ditas, né? O caso do uso do este, do esse, a maneira como você usa palavras para substituir mulheres e gestantes ou lactantes, tudo são elementos de referenciação. Legal? O uso dos pronomes relativos, beleza. Então, esse candidato aconteceu o seguinte, que descontaram 5 pontos em aspectos textuais, mas não justificaram os aspectos textuais. Olha, a liminar é justamente concedida para que a banca justifique a nota, mas não estão justificando os aspectos textuais. Estão passando, porque estão atrapalhadíssimos, né, gente? Está uma confusão, imagina o que essa banca deve estar passando, né? Legal. Então, eu que conheço o sistema de banco, os caras devem estar um monte de liminar para responder, então a coisa, o trabalho realmente é muito maior do que se imaginava, legal? Então, o que acontece? Não justificar. Bom, você vai fazer igual o recurso administrativo. Então, eu peguei o recurso administrativo do candidato e pontuei os aspectos gramaticais. Olha, na ausência da justificativa, eu vou apontar. Agora, como nós não sabemos o que desconta ou não desconta, porque o edital não torna claro isso, o padrão também não diz o que é exatamente coesão para a banca Sesgran-Rio, a gente vai pela literatura, pelo consenso, né? Ampla literatura que trata de coesão textual. E aí apontamos lá, eu aponto os elementos que abrem o parágrafo, que ligam os períodos dentro do parágrafo, o intraparágrafo, entre parágrafos, uma nomenclatura que é largamente utilizada pelo Enem.
para a gente mostrar que o candidato usou elementos e não se justifica o desconto de 5 pontinhos. Então, isso você tem que falar por seu advogado, porque se está sendo pedido que se justifique e não está justificado, isso é outra irregularidade que precisa ser observada. Então, vocês precisam ter muito cuidado na hora que fizerem os recursos para observar se as justificativas são pertinentes e se estão justificando todos os pontos. Legal? Uma última diquinha também, legal? Como eu tenho recebido justificativas quase que diariamente as liminares, eu vejo lá que no aspecto de conteúdo, as justificativas elas são conflitantes, elas não são iguais. Por exemplo, lá vou dar um exemplinho, tá? O último item lá do enunciado falava em correlação. Então, você vai receber lá, correlação, qual foi a nota e por que você não recebeu a nota cheia, 10 pontos? Perdeu pontos em correlação, né? A correlação era de 2 em 2 pontos, legal? Ora, às vezes aparece um item que, curiosamente, não estava no enunciado da questão, que são direitos irrenunciáveis. Aliás, não estava no enunciado da questão, nem estava no padrão original oferecido logo após a correção, quando deram as redações, deram um padrão, e na correlação não aparece isso que eles colocam lá, direitos irrenunciáveis. Né? Não aparece isso. Legal? Assim, não aparecia no padrão, então nem o padrão ofertado no primeiro momento está correto. Legal? Então, tem candidatos que eles descontam os direitos irrenunciáveis, tem outros candidatos que não descontam. Então, assim, virou uma loucura completa. Ou seja, uma justificativa que é dada para um candidato é diferente da justificativa para outro candidato. Isso é importante também para o prosseguimento dessa ação, se for o caso, porque mostra uma incongruência e também vai revelar, basicamente, que a banca está perdida e que não tem critérios. Legal, ela apenas explica, justifica a nota ali do aluno, mas ela não tem um critério absoluto que mostra o descritério dessa avaliação. Isso é muito importante para o prosseguimento da ação. Por isso, você tem que falar com o seu advogado para ver essa situação como fica, beleza? Está em dúvida, tem dificuldade, quer fazer recurso administrativo, enfim, das liminares? Manda para o prof que eu faço um exame preliminar sem custo. Entra aí no meu WhatsApp que está na descrição do vídeo e tamo junto, vamos pressionar esses grandes, estão apavorados, vamos lá.